Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, encerrando esse tempo de devocional. Também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 9. Lucas 11, 9, uma palavra que nos encoraja à oração. E muitas vezes você pode pensar assim, se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? Se Ele já sabe até a palavra que vai sair da minha boca, como diz lá o Salmo 139, por que ainda assim eu preciso orar? Existem muitos motivos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. Então, se você puder, abra sua Bíblia aí comigo e vamos ler juntos o texto que está aqui no Evangelho de Lucas 11, versículo 9. Enquanto você abre, também quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Seja um inscrito aqui, também deixe o seu comentário, deixe aí o seu pedido de oração, deixe aí, fale comigo de onde você está assistindo esse conteúdo nosso devocional. Eu tenho recebido informações de lugares longes, bem longes, de outros países que pessoas estão assistindo e recebendo essa mensagem. Isso é muito gratificante e nos encoraja muito, pode ter certeza. E ao mesmo tempo, curta o vídeo aí e compartilhe com quem você conhece e sabe que precisa receber uma mensagem como essa. Então vamos ao texto, Lucas 11, 9. Assim está escrito: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Por esses dias, eu vi uma pessoa muito importante, muito inteligente, falando que nós seríamos muito pretensiosos se nós orássemos achando que Deus iria mover as coisas ou realizar alguma coisa apenas por causa da nossa oração. Ele criticava o fato de algumas pessoas orar por nações, orar por países, orar por outras pessoas, e ele dizia assim, será que Deus não sabe? Será que Deus não está sabendo? Será que você precisa avisar a Deus do que está acontecendo para que ele se desperte do sono e venha fazer alguma coisa? Então, é uma compreensão muito infantil acerca da oração, uma compreensão muito rasa de alguém que infelizmente não deve ter tido nenhuma experiência com a oração e com o relacionamento com Deus. A nossa oração faz parte desse relacionamento com o Pai. E sim, Deus ouve a nossa oração, Deus responde a nossa oração, Deus muda cenários por causa da nossa oração. E porque Deus se importa com a nossa oração e porque a nossa oração ela pode sim mudar cenários. Primeiro, porque Deus nos chama a ser colaboradores, a ser participadores da obra que Ele está realizando sobre a terra. Deus, Ele deseja nessa relação dele com o homem ter essa cooperação. Deus, quando criou, Ele criou tudo sozinho. Deus criou o homem, Deus criou o universo, todas as coisas sozinho. Ele, porque quis criar, Ele criou todas as coisas. Mas quando Deus nos dá a possibilidade de orar e através da nossa oração Ele mudar cenários, fazer milagres, interferir em situações que seriam assim impossíveis de alguém fazer alguma coisa, Ele está dizendo para mim e para você, eu quero que você participe disso. Eu te chamo a participar da obra que eu estou realizando. Foi por isso que eu criei você, para que você participe. Então, essa é a mensagem de Deus para nós quando Ele nos chama a orar. E sim, isso demonstra um grande e maravilhoso poder de Deus, que Ele atende a sua oração e aquilo que acontece na sua vida não tem o poder de criar um caos, de criar um grande problema. Porque às vezes nós analisamos as coisas de uma forma muito simples, mas o fato de você estar aqui agora,
ouvindo essa mensagem, ouvindo essa ministração aqui, tendo esse tempo de devocional. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui ouvindo e participando desse momento. E isso faz muita diferença, porque se você não estivesse aqui, onde você estaria? Onde você poderia estar? O que poderia estar acontecendo com você se você não estivesse aqui agora? E depois que acabar esse devocional, você vai fazer o que você precisa fazer. E se assim você não fosse? Percebe que há uma complexidade muito grande de coisas que são tão comuns para nós que nós às vezes não paramos para pensar? Uma pessoa que deixa de entrar num avião e de repente aquele avião sofre um acidente e aquela pessoa deixou de embarcar e naquele dia ela deixou de morrer. Uma pessoa que às vezes por causa de um minuto a mais que ela gastou em casa porque caiu uma tampa de panela no chão e ela teve que parar para limpar aquela tampa de panela, ela se atrasou 2, 3 minutos aquilo e ela deixou de estar envolvida num acidente. Ou às vezes porque você saiu um pouquinho antes ou um pouquinho depois, você acaba recebendo algo muito especial que poderia não ter chegado até você se você não estivesse naquela hora, naquele momento. Coisas boas e coisas ruins podem acontecer. Por quê? Porque nós vivemos num mundo dinâmico. São bilhões de cabeças na face da Terra pensando. Cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de sentir as coisas. Isso é muito complexo, nós não conseguimos entender. Mas a palavra fala conosco que no meio dessas mais de 8 bilhões de pessoas na Terra, Deus sabe quantos fios de cabelo que tem na nossa cabeça. E isso é extraordinário. Para que nós venhamos entender o tamanho do poder de Deus e ao mesmo tempo a riqueza do detalhe que Ele se importa comigo e com você. Então sim, devemos orar com fé, com convicção, crendo que Deus vai operar aquele milagre, que vai responder a nossa oração. Devemos orar com o coração cheio de expectativa nas respostas que Deus tem para nós. Podemos entender que Deus, Ele muda cenários. Quando nós olhamos as narrativas do Evangelho, quantas pessoas foram curadas, pessoas foram ressuscitadas ali. Tudo muda. Imagina uma pessoa que estava indo para o velório, estava indo para ser enterrada, e de repente aquela viúva que carregava o seu filho, a viúva de Naim, e no meio do caminho ela carregando aquele féretro, e de repente Jesus para, e aquele jovem que estava ali morto ressuscita, é devolvido à sua mãe. Quantas coisas aconteceram a partir daquele momento? Também quando Lázaro estava morto, Jesus vai lá e intervém na história e Lázaro é ressuscitado. Quantas e quantas coisas foram mudadas, cenários, famílias, pessoas, realidades. Assim também acontece na sua vida. Por isso devemos orar. Orar e saber que Deus responde orações, Deus realiza milagres, Deus se relaciona trazendo para nós respostas, direcionamento. Ele é um Deus presente e deseja que nós venhamos participar da grande obra que Ele tem realizado aqui na Terra. E aqui é um ensaio daquilo que nós aquilo que nós viveremos, melhor dizendo, corrigindo aqui a minha fala, é um ensaio daquilo que viveremos numa eternidade com o Senhor, de relacionamentos. E é tão grande o nosso Deus, que nós precisaremos de uma eternidade para estarmos com Ele. E ainda assim não o conheceremos plenamente, porque Ele é maior do que a própria eternidade. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor ouve a nossa oração. Obrigado porque o Senhor responde a nossa oração. Obrigado porque o Senhor criou esses mecanismos de relacionamento para que nós tivéssemos essa comunhão com o Senhor. Por isso eu apresento a vida de cada pessoa que está comigo aqui nesse tempo de devocional e peço ao Senhor que traga revelação, entendimento, que traga uma aplicação pessoal, personalizada e especial na vida de cada pessoa que está me ouvindo aqui, que surja nela, Pai, esse desejo intenso de estar orando, de estar falando com o Senhor, de estar comunicando contigo, Pai, e recebendo resposta através das suas orações. Pai querido, que essa pessoa eleve o seu nível de espiritualidade através de uma comunhão plena com o Senhor, sabendo que Tu és este Deus
que nos abençoa e que abençoa através da oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém? Tenha um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.